Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um dos conceitos mais importantes dentro da eletricidade, que é o conceito de corrente elétrica. Vocês não devem ter entendido nada das imagens do nosso clipe de contextualização ali do começo, em que aparecem imagens de corrente elétrica misturadas com desfiles de escola de samba, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê. O que a gente vai ver agora são algumas imagens, alguns depoimentos que nosso repórter aí colheu pelas ruas, de pessoas falando a respeito de corrente elétrica. Vamos dar uma olhada? É claro que as pessoas conhecem o conceito de corrente elétrica do dia a dia, do cotidiano. É uma coisa que está bastante presente no nosso dia a dia. Mas o que a gente vai fazer hoje é dar uma formalizada nesse conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica, por definição, rigorosamente, é o movimento ordenado de cargas elétricas num condutor. Esse movimento acontece devido ao estabelecimento de um campo elétrico no condutor. Quando você estabelece um campo elétrico no condutor, ligando ele em alguma tensão, vai surgir então uma corrente elétrica. Os materiais condutores são materiais que apresentam portadores livres de cargas. No caso dos condutores metálicos, fios, por exemplo, as cargas livres são elétrons. O termo corrente ele surgiu da antiga concepção de que a eletricidade seria um fluido, seria como se fosse um líquido escoando através dos condutores, por isso essa ideia de corrente associada com a ideia de corrente de líquidos. Com relação ao termo ordenado, que aparece na definição de corrente elétrica, é preciso que nós façamos algumas ressalvas com relação a esse termo, é o que a gente vai ver numa animação agora. O que a gente está vendo aqui na primeira etapa da nossa animação é um zoom num material condutor, onde a gente está enxergando ali alguns átomos sendo constituídos pelo núcleo atômico e os elétrons que ficam orbitando em volta desse núcleo. No espaço entre os átomos, a gente observa que tem algumas cargas que estão ali livres. São elétrons livres, eles não estão confinados em nenhum átomo. Devido à agitação térmica, esses elétrons apresentam um movimento completamente aleatório nesse espaço interatômico. Eles não têm um sentido preferencial de movimento. O movimento, então, é completamente aleatório devido à agitação térmica. Já na segunda etapa da nossa animação, o que nós temos é que aconteceu a aplicação de um campo elétrico nesse condutor. O que vai acontecer, então, é que aqueles elétrons que antes realizavam um movimento completamente aleatório, agora eles vão adquirir um sentido preferencial de movimento. Eles vão continuar se movimentando de uma maneira mais ou menos desorganizada, mas esse movimento desorganizado, ele tende a fluir para uma certa direção. Então, esses elétrons adquirem um movimento preferencial. Então, o termo ordenado que aparece precisa de uma certa ressalva, porque não é tão ordenado assim. Então agora a gente vai dar uma olhada numas imagens de um evento popular que acontece aí no Brasil, que eu acho que todo mundo conhece, e que tem um tipo de movimento que tem tudo a ver com esse movimento realizado pelos elétrons numa corrente elétrica. Vamos dar uma olhada nessas imagens? Tá. E qual é a velocidade dos elétrons na corrente em um condutor? Aqui nós temos 4 alternativas para a velocidade dos elétrons na corrente elétrica em um condutor. A primeira das alternativas mostra a opção de milímetros por segundo, ou seja, os elétrons viajam a uma velocidade de alguns milímetros por segundo. Centímetros por segundo é a alternativa B. A alternativa C, a velocidade de uma ordem de metros por segundo. Ou a alternativa D, esses elétrons viajam com uma velocidade bem alta, de quilômetros por segundo. Então agora vocês vão ter um tempinho aí para pensar e responder ao nosso desafio. A alternativa correta é a alternativa A. Eu sabia! Eu sabia! Isso mesmo, os elétrons eles percorrem um condutor em uma corrente elétrica com uma velocidade da ordem de milímetros por segundo ou menor do que isso, até micrometros por segundo. É uma velocidade bastante pequena, se a gente for pensar que a cada segundo que passa, esses elétrons percorrem uma distância de 1 milímetro em média, é uma coisa assustadora, né? Aí vocês vão me responder o seguinte, mas como? Quando eu ligo o interruptor da minha casa, a luz ela se acende instantaneamente. Mas acontece que para a luz acender, a gente não precisa que os elétrons da corrente percorram do interruptor e cheguem até a lâmpada. O que acontece na corrente elétrica em um condutor, quando você liga o interruptor, é que o campo elétrico se estabelece em todo o condutor praticamente ao mesmo tempo, colocando todos os elétrons a se movimentarem
instantaneamente. É mais ou menos o que acontece quando a gente tem uma mangueira ou algum tubo hidráulico já cheio de água e a gente abre a torneira. No momento em que a torneira é aberta, todas as partículas de água começam a se movimentar ao mesmo tempo. Então, a analogia correta para corrente elétrica e fluxo de água seria um condutor hidráulico já preenchido com água. No momento que você abre a torneira, todo mundo começa a se movimentar ao mesmo tempo. A gente tem que a corrente, ela faz com que as coisas, com que a luz acenda muito rapidamente, porque o campo elétrico ele viaja com uma velocidade muito grande. Ele tem a velocidade da ordem da velocidade da luz. Então, aquele movimento preferencial dos elétrons, ele tem uma velocidade muito pequena, da ordem de milímetros por segundo, conhecida como velocidade de arrastamento. A corrente elétrica é uma grandeza que pode ser medida. Então, o que a gente vai ver agora é a medida da corrente elétrica. O instrumento que faz a medida de corrente elétrica é o amperímetro. O que nós temos aqui é um multímetro digital. Esse equipamento ele é capaz de medir tanto diferenças de potencial, quanto resistências elétricas, quanto corrente elétrica, ou seja, ele pode exercer um papel também de amperímetro, é só a gente mudar a posição dessa chave seletora que nós temos aqui. Nessa chave seletora, a gente pode mudar a escala de medida da corrente elétrica. A gente pode variar aí de valores desde 200 miliamperes até 200 microamperes. Então, a gente pode pegar uma gama variada de correntes elétricas e fazer a medida com esse equipamento. Ele deve ser colocado de uma forma especial ali no nosso circuito, como a gente vai ver depois. E nesse mostrador digital aqui, então, a gente vai conseguir visualizar então, os valores da corrente elétrica apresentados na escala que a gente selecionou ali na chave seletora. Então, agora eu vou colocar o multímetro aqui num experimento que a gente vai montar para visualizar a corrente elétrica através de uma lâmpada. Então, eu estou fazendo a conexão do multímetro aqui, sendo colocado então num circuito que apresenta algumas pilhas aqui sendo conectadas com alguma lâmpada, que a gente fechou o circuito agora e a gente observa que a nossa lâmpada então ela acendeu. O fato de a lâmpada ter acendido indica que ela está sendo percorrida por corrente elétrica. Então, o que agora a gente vai fazer é selecionar a função amperímetro para esse nosso multímetro, colocando numa escala adequada, para a gente fazer a medida da intensidade da corrente que está passando através dessa lâmpada, então. Então, agora, como o multímetro está desligado, eu vou colocar ele na posição de 200 miliamperes para fazer medida de corrente, e aí a gente observa um valor de corrente de 1,3, oscilando entre 1,3 e 1,4 miliamperes ali. A unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. A gente já falou do ampere quando a gente estava ali dando aquela olhada no amperímetro. O próprio nome do equipamento deriva do nome da unidade de medida, ampere, amperímetro. Então, no sistema internacional de unidades, a unidade de medida correta para a corrente elétrica é o ampere. Outra coisa que a gente viu no amperímetro foram aquelas escalas de corrente medida em miliampere e microampere. Isso são submúltiplos do ampere. Como o ampere é uma unidade de medida muito grande, a quantidade de corrente de 1 ampere é uma quantidade de corrente muito elevada, a gente costuma medir então corrente elétrica em submúltiplos do ampere, que são o miliampere e o microampere. O miliampere, ele significa 1 milésimo de ampere, é 10 na menos 3 ampere. E o microampere significa 10 na menos 6 ampere, ou seja, é 1 milionésimo do ampere. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de corrente elétrica que aparecem no nosso cotidiano. Alguns exemplos são tomadas comuns, por exemplo. A intensidade de corrente elétrica que passa pelas tomadas comuns é de aproximadamente 10 amperes. Um outro exemplo aí seria o da cafeteira elétrica. A corrente elétrica que percorre uma cafeteira elétrica varia de valores de 3 a 6 amperes. Esses valores são valores nominais fornecidos pelo fabricante. O nosso próximo exemplo, do ferro de passar, é uma quantidade de corrente bastante elevada, de 10 amperes. E um outro exemplo aí é o do ventilador de teto. O ventilador de teto apresenta uma corrente fornecida pelo fabricante, valor nominal, de aproximadamente 1,7 amperes. Agora a gente vai ver então o conceito de intensidade da corrente elétrica. A gente vai entender agora o significado da unidade de medida de corrente elétrica, que é o ampere. Vamos dar uma olhada na seguinte animação, então. O que a gente está vendo aqui é um condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica. Se for um condutor metálico, são elétrons que estão percorrendo aquele condutor. E aquele plano que corta o fio condutor ali, aquilo ali é uma seção transversal. É para mostrar, então, uma região onde a gente vai fazer uma contagem, entre aspas, do número de elétrons que estão passando por ali.
se a gente tiver condições de calcular a quantidade de carga que passa por aquela seção transversal num certo intervalo de tempo, então a gente vai medir a quantidade de corrente elétrica que está passando por aquela seção transversal. Se a gente chamar de I a intensidade da corrente elétrica, a gente vai ter que ela, por definição, é igual à relação entre a quantidade de carga que passa pelo condutor e o intervalo de tempo em que isso acontece. Então, a definição de intensidade de corrente elétrica é essa, a quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor num intervalo de tempo. Então, a unidade de medida, o ampere, a unidade de medida de corrente elétrica, ela é unidade de medida de carga dividida por unidade de medida de tempo. Então, retomando o ampere, por definição, ele é uma relação entre unidade de medida de carga por unidade de medida de tempo. A unidade de medida de carga no sistema internacional é o Coulomb. A unidade de medida de tempo é o segundo. Portanto, a relação entre Coulomb e segundo, ou seja, Coulomb por segundo, é a definição do ampere, que é a unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional. Com relação ao tipo de movimento realizado pelos portadores de carga no condutor, a gente tem diferentes tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica num condutor, ela pode ser ou contínua ou alternada. Então, o que a gente vai ver agora é como funciona a corrente contínua num condutor. A corrente contínua acontece quando os portadores de carga na corrente do condutor, eles não mudam o seu sentido de movimento. Então, o que a gente tem aqui no desenho é um gráfico da intensidade da corrente elétrica medida em amperes em função do tempo que está transcorrendo em segundos. Então, se a gente observar o que está acontecendo com a intensidade da corrente, ela se mantém constante, porque à medida que o tempo passa, aquele gráfico, aquela curva, não sobe nem desce, não apresenta oscilações, e isso indica também que o sentido da corrente não está variando. A gente tem ali embaixo representado o desenho de um condutor sendo percorrido por esse tipo de corrente. Os portadores de carga se deslocam todos no mesmo sentido. Nós temos uma corrente elétrica alternada quando os portadores de carga oscilam em torno de posições fixas. Então, a gente tendo aqui um gráfico da intensidade da corrente em função do tempo para uma corrente alternada, o que a gente observa é que esse valor de corrente ele oscila entre valores de intensidade máxima e menos intensidade máxima. O que significa aquele sinal de menos na frente da intensidade de corrente? Significa que a corrente mudou de sentido. Quando a corrente ela passa através do gráfico ali do tempo, através do eixo do tempo no gráfico, significa que ela está mudando o sentido de percurso. Ou seja, a gente começa por um valor de corrente ali que é igual a zero no nosso gráfico, e ele começa a aumentar, atinge o valor máximo e depois volta a cair. Quando atinge o valor zero, ele continua diminuindo em intensidade, portanto, mudando o sentido de percurso desses elétrons, ou desses portadores de carga, dependendo do tipo de condutor. O que a gente tem ali no desenho embaixo, então, é mostrando esse tipo de movimento. Os portadores de carga, eles não vão nem para um lado nem para o outro, eles ficam oscilando em torno de posições fixas. Esse tipo de corrente, a corrente elétrica alternada, é o que aparece nas instalações residenciais. A corrente elétrica que a gente tem fornecida pela nossa rede elétrica aí residencial é um tipo de corrente alternada. A gente tem que os elétrons nos fios condutores das nossas casas, eles simplesmente não viajam entre os equipamentos que a gente tem, eles ficam simplesmente oscilando em torno de posições fixas. E um exemplo de corrente contínua seria aquela produzida por geradores eletrolíticos, baterias, pilhas. Esse tipo de corrente que a gente tem nesses circuitos aí são correntes contínuas, ou seja, o sentido de movimento dos portadores de carga não muda ao longo do estabelecimento da corrente elétrica. E falando de movimento de elétrons no condutor, então agora a gente vai ver o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica, ele pode ser sentido real ou o sentido convencional. O sentido real da corrente elétrica é dado pelo sentido real do movimento dos portadores de carga em um condutor. Então, o sentido real da corrente elétrica, ele vai depender então do sentido do campo elétrico aplicado sobre o condutor e também do sinal dos portadores de carga, ou seja, do tipo de condutor que nós temos sendo percorrido pela corrente. Nos condutores sólidos, como os condutores metálicos, por exemplo, os portadores de cargas livres são portadores de cargas negativos, ou seja, elétrons. Então, vamos dar uma olhada aqui numa figura de um condutor sólido, um condutor metálico, sendo percorrido por uma corrente elétrica.
Bom, o que aparece aqui é um vetor campo elétrico representando o sentido do campo elétrico que está sendo aplicado nesse condutor. Devido então a esse campo elétrico, nós temos o sentido real da nossa corrente. Nós sabemos que os condutores sólidos apresentam portadores de cargas negativos. E nós sabemos também que cargas elétricas negativas, elas se movimentam no sentido contrário ao do campo elétrico aplicado. Portanto, para um condutor sólido, a gente tem que o sentido real da corrente, ele é contrário ao sentido do campo elétrico aplicado. O sentido real de movimento dos portadores de carga é contrário ao sentido do campo elétrico que foi aplicado no condutor. Nos condutores líquidos e gasosos, os portadores de carga elétrica livres são íons. Então, nós temos portadores positivos e negativos, ou seja, cátions e ânions. Os condutores líquidos, soluções eletrolíticas, por exemplo, apresentam os dois tipos de cargas, da mesma forma que gases ionizados, como os gases das lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada como é que se estabelece a corrente numa solução eletrolítica. Então, aqui nós temos duas placas carregadas sendo colocadas no interior dessa solução. Uma placa carregada positiva e a outra negativamente. A gente sabe que o sentido do campo elétrico é sempre do positivo para o negativo. Então, como a gente apresenta nesse condutor aí os dois tipos de cargas, tanto cargas positivas quanto negativas, ou seja, cátions e ânions, a gente vai ter que o sentido real da corrente vai ser os dois, ou seja, nós teremos cargas positivas indo no mesmo sentido do campo elétrico e cargas negativas indo no sentido contrário. Então, o sentido real da corrente elétrica em um condutor é definido pelo tipo de condutor, ou seja, pelo sinal das cargas e pelo sentido do campo elétrico aplicado, sendo que cargas elétricas positivas, elas sempre se movimentam no mesmo sentido do campo aplicado e cargas elétricas negativas se movimentam no sentido contrário ao do campo que foi aplicado no condutor. E o sentido mais importante da corrente elétrica, que é utilizado no estudo de circuitos elétricos e na eletricidade de maneira geral, é o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional, ele é o sentido do campo elétrico aplicado no condutor. Portanto, esse sentido não depende do sinal das cargas livres. Esse sentido depende apenas de qual é o sentido do campo elétrico que foi aplicado no condutor, ou seja, da polaridade estabelecida nesse condutor, então. Então, é uma forma mais simples de se determinar o sentido da corrente, porque não se precisa saber quais são os sinais dos portadores de carga que estão percorrendo aquele condutor. Aqui, nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem um campo elétrico sendo aplicado num condutor metálico que apresenta elétrons livres, o sentido do campo elétrico sendo indicado, então, por aquela seta. A polaridade, ela sempre vai do positivo para o negativo. O campo elétrico sempre vai do mais para o menos. A gente tem que o sentido real da nossa corrente elétrica é o sentido dos elétrons percorrendo o sentido contrário do campo, como a gente viu anteriormente. Só que o sentido da corrente convencional, ou seja, o sentido da corrente representada pelo I, é sempre o mesmo sentido do campo elétrico aplicado sobre o condutor. Portanto, não depende do movimento real dos portadores de carga que estão circulando naquela corrente elétrica. E já o que nós temos nessa outra figura aqui é um campo elétrico sendo estabelecido numa solução eletrolítica, que apresenta os dois tipos de portadores de carga, tanto ânions quanto cátions, ou seja, tanto cargas positivas quanto negativas. Então, a gente tem o campo elétrico sendo aplicado da placa positiva para a negativa e o sentido da corrente elétrica convencional é sempre o sentido do campo elétrico. Não importa o movimento real dos portadores de carga, que a gente viu anteriormente, que nesse tipo, esses portadores apresentam os dois sentidos de movimento. Toda corrente elétrica gera efeitos, né? Quais são eles? Os efeitos provocados pela corrente elétrica são os efeitos Joule, fisiológico, magnético e químico. O tipo de efeito que a corrente elétrica pode provocar em algum material depende do tipo de material, do tipo de condutor e depende da intensidade da corrente que está sendo aplicada também. O efeito Joule, ele consiste da conversão de energia elétrica em energia térmica. É aquilo que a gente está acostumado dia a dia, que condutores, quando são percorridos por corrente elétrica, eles aquecem, né?
Isso acontece devido ao atrito que existe ali dos elétrons no seu movimento pelo condutor, devido à sua resistência elétrica. Então, parte da energia elétrica desses elétrons vai sendo convertida em calor, gerando esse aquecimento. O segundo efeito que nós temos para a corrente elétrica é o efeito fisiológico. Esse efeito é o que acontece quando a corrente elétrica é estabelecida em seres vivos. Nós sabemos que as informações são transmitidas do nosso cérebro para o resto do corpo através de impulsos elétricos, através do sistema nervoso. Esses impulsos elétricos, eles são os responsáveis pelas contrações e pelos relaxamentos musculares. Então, quando a gente tem uma corrente elétrica atravessando um corpo de um homem, por exemplo, acontece que essa corrente ela provoca contrações ou relaxamentos musculares, mas geralmente contrações, Então, essas contrações, elas dependem da intensidade da corrente elétrica que está sendo aplicada. Então, quando um choque elétrico se estabelece numa pessoa atravessando o seu tórax, isso pode trazer consequências graves, porque o coração ele é um músculo, então passando essa corrente elétrica, ele vai sofrer contrações, podendo até sofrer uma parada cardíaca. Então, esse efeito pode ser bastante grave, porque a pessoa pode ficar durante alguns segundos sem oxigênio, e isso pode trazer consequências graves para o cérebro. A intensidade que a gente sente do choque elétrico, mais forte ou mais fraco, depende da intensidade da corrente elétrica. Para correntes elétricas baixinhas, da ordem de 1 mA, nós sentimos apenas algumas cócegas. Já quando essa intensidade da corrente começa a aumentar, os efeitos podem ser mais graves, podendo ser fatais ali pelos valores de 3 amperes ou acima disso. O terceiro efeito que a gente tem é o efeito magnético, que talvez o efeito magnético da corrente elétrica seja o mais importante de todos. O efeito magnético ele consiste do estabelecimento de um campo magnético em volta de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Isso pode ser verificado se nós colocarmos uma bússola próxima de um fio sendo percorrido por corrente. A gente vai ver que a direção da bússola vai ser alterada. Isso indica que a corrente elétrica está estabelecendo um campo magnético naquele local. Portanto, corrente elétrica gera campo magnético, mas isso é um assunto que a gente vai estudar em eletromagnetismo. E o último efeito que a gente vai estudar é o efeito químico, que é o efeito produzido pela corrente elétrica em certas soluções químicas. Quando uma corrente elétrica é estabelecida através de uma solução eletrolítica, por exemplo, ela é capaz de alterar as reações químicas que estão acontecendo naquela solução. O efeito químico da corrente, ele é utilizado em alguns processos químicos, como da niquelação, da prateação e da cromação, que é o revestimento de metais com esses metais que eu falei aí. Então, essas reações, elas são ajudadas pelo estabelecimento de uma corrente elétrica na solução na qual a reação está acontecendo. E o que a gente vai fazer é observar um experimento que nos dá obtenção de corrente elétrica a partir de energia térmica. Esse experimento ele pode ser facilmente realizado com a seguinte montagem. A gente pega 3 pedaços de fio, 2 de cobre e 1 de ferro, e o que a gente faz é enrolar esses fios de cobre nos fios de ferro. Então a gente gera 2 junções ali, 2 junções de cobre com ferro. Ok? Então, o próximo passo da nossa experiência é a gente colocar aquelas 2 junções em 2 situações que apresentam extremos de temperatura. A gente coloca uma das junções, ferro e cobre, de molho numa solução ali com água e gelo, uma solução bastante fria, e a outra junção a gente coloca ela, por exemplo, na chama de uma vela. E as outras 2 extremidades dos fios de cobre, a gente coloca então num amperímetro. E o que a gente vai observar, devido a essa diferença de temperatura que a gente estabeleceu nas junções dos condutores, vai ser então o estabelecimento de uma corrente elétrica nessa junção. Esse valor da corrente elétrica, essa variação que vai aparecer no amperímetro, é muito sensível, é uma coisa difícil da gente conseguir observar, mas com um pouco de boa vontade a gente vai conseguir ver então. Então esse fenômeno que está acontecendo, a obtenção de corrente elétrica a partir de energia térmica, é o que é utilizado nos termopares, que são instrumentos que medem variações de temperatura a partir de corrente elétrica. Esses instrumentos são submetidos a certas variações de temperaturas grandes e, devido a essas variações de temperatura, eles apresentam certas correntes elétricas. E, em função dessa corrente elétrica, a gente mede temperatura.
Então essa é uma experiência bastante legal de ser realizada e fácil, não precisa de muita coisa, e vocês vão conseguir ver uma forma legal aí de enxergar a corrente elétrica sendo gerada sem pilha, sem tensão elétrica, a partir apenas de variação de temperatura. Bom, pessoal, então a nossa aula de corrente elétrica se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! O tema da aula de hoje foi a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é um movimento ordenado de portadores de carga em um condutor. Vimos a medida da corrente elétrica. A corrente elétrica é uma grandeza que pode ser medida e o instrumento que mede corrente elétrica é o amperímetro. A unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. Estudamos a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, que por definição é quantidade de carga dividida por intervalo de tempo que passa através da seção transversal de um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Analisamos o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica, que pode ser o sentido real, que é o sentido real de movimento dos portadores de carga, e o sentido convencional da corrente, que é definido como sendo o mesmo sentido do campo elétrico aplicado no condutor.